Pronto, estamos gravando. Então, vamos lá de novo. Boa tarde. Aqui a gente vai ter uma pauta da nossa reunião, que aqui a gente vai separar os tópicos dos membros e a forma como vamos apresentar. Se vai ser uma entrevista, uma forma de debate, essas coisas. Também vamos ver a parte dos exemplos, como citar exemplos mais detalhados, testar a plataforma que o Hanna trouxe, que foi muito interessante, definir o nome do podcast, essa parte aqui de escolher uma empresa para servir como exemplo, entra aqui na parte de complementação do conteúdo, relembrar as atividades primárias e secundárias da logística empresarial, citando exemplos, também entra na parte de complemento, definir a liderança e coordenação do grupo, e definir como usar o material de consulta na parte de referência. Então, a gente estava falando que vamos separar a organização do podcast como um debate, não é? Um debate de No perguntas e caso, respostas, isso. porque Perguntas a e gente pode respostas. usar das duas maneiras. Eu vou falar de novo, que eu tinha falado mais rápido. A gente pode fazer igual naquele programa que o professor de física passou, em que tem um entrevistador, ele pergunta para os convidados e todos eles têm propriedade ali para responder como quiserem. Geralmente segue uma linha, né? Por exemplo, tem três convidados. Então, o primeiro, a próxima segunda é para o segundo e a próxima para o terceiro. E fica seguindo isso aí. Mas o restante, se quiser, pode complementar a resposta desse convidado. Eu acho que assim fica interessante e fica bem interativo. E também o apresentador ele pode também complementar, ele pode também ali falar e fazer outras perguntas, mesmo que fora do roteiro, né, digamos assim. Tem um roteiro, tem todas as perguntas direitinho, mas se na hora surgir alguma dúvida, por exemplo, sobre alguma fala que teve, ele pode perguntar tranquilo também. Ok. Aí, nesse modelo, a maioria concorda com esse modelo, galera? Eu concordo. Eu concordo. Eu também. Eu concordo. Ok. Aí a gente vai precisar definir quem vai apresentar e quem entrevista. Eu acho que na parte de apresentação fica legal duas pessoas, que geralmente é uma dupla, né, em podcasts. E entrevistados ficam os outros três. Acho que fica bem legal, bem parecido com o de física que a gente viu no semestre passado. E aí? Se eu pudesse ficar na parte de apresentadores, eu Pode. bolaria várias perguntas. Eu já até coloquei aqui no meu papelzinho algumas noções de perguntas para vocês. E não ficaria só preso nessa questão de perguntas e respostas. Por exemplo, eu faço uma pergunta para a Ohana. Aí ela responde essa pergunta. Eu também posso contribuir com a resposta dela. Ou seja, vai ser um bate-papo e de perguntas e respostas também. Ok. Alguém mais quer apresentar? Só para ficar mais organizado, quando alguém quiser falar alguma coisa, é bom levantar a mão. E aí? Gente, na real eu prefiro ser entrevistada. Então, pode colocar. Também quero ser entrevistada. Por mim, eu posso ser qualquer um dos dois, tanto entrevistado quanto apresentador. Você pode dizer qual? Tanto faz, não é uma resposta muito boa. Mas para mim, os dois eu consigo tranquilo. E Aí aí, ó, depende da Rona. Se a Rona quiser ser entrevistada, por exemplo, eu posso ser apresentador junto com a Mariana. Mas se ela quiser apresentar, eu posso ser entrevistado. Então, licença, boa tarde a todos. Eu estava pensando em ser a entrevistadora. E, no caso, eu gostaria de saber quem seria a pessoa que iria dar início ao podcast. Tipo, bom dia, pessoal, o nome do podcast é tal, nananana. essa partezinha de. Pronto, eu acabei não falando, mas a gente
criou um pequeno roteiro nessa semana e tá aqui ele. Aí nós temos a parte de apresentação que tá aqui, ó, não sei o que, bom dia, nananana, e tem o fim, que é essa parte aqui, um resumo do que a gente falou na conversa, e o encerramento tipo, tchau, galera, é isso, entendeu? Aí cada uma de vocês pode ficar responsável por um desses. Uma introduz e outra encerra. Aí fica a critério de vocês duas, se vocês quiserem aí. Eu pensei em eu dar a introdução ao podcast, mas eu tô querendo saber a opinião de Mariana também. Eu também fiquei com a parte de introduzir, assim, no meu planejamento, mas eu posso encerrar também, dando um resumo geral, assim, do que a gente pode ver e aprender. Por mim tá ótimo. Quem for introduzir vai falar, vai acabar falando meio que dois tópicos. Vai falar aqui o bom dia, não sei o quê, e vai dar uma explicadazinha assim no tema, igual a gente viu na palestra lá que o professor de física colocou pra gente. A apresentadora ela deu uma leve explicada sobre o que era mudanças climáticas e tudo. Aí a apresentação seria o bom dia e uma contextualização. Então dá para as duas falarem. Por exemplo, Mariana dá o bom dia e Johanna dá essa explicaçãozinha, por exemplo. Se vocês quiserem dividir aí. Pronto, a Hannah falou que ela prefere ficar com a questão do resumo final, então eu posso introduzir e ficar com essas duas partes. Ok. Esse roteiro ficou até bem parecido com aquele de física, porque eles tinham ali, eu acho que era 5 tópicos, e a cada tópico tinha 5 tópicos principais e tinha as perguntas, né? Seriam subtópicos. Aí depois que passava cada tópico, ele tinha uns intervalos, acho que durava entre. Acho que durava 1 minuto, 2 minutos o intervalo. A gente pode diminuir, é claro, o tempo é menor para a gente. Mas aí ficou legal esse intervalo e. Enfim, ficou legal. Eu não acho ter intervalo, no caso, eu não acho interessante ter intervalo em podcast, porque como a gente só vai ter 20 minutos, bem contados, não pode passar disso, então, querendo ou não, o intervalo tomaria esse nosso tempo, que já é curto. Sim. Só me confirma uma coisa, porque tá uma informação confusa na minha cabeça, se é 30 minutos ou 20 minutos o máximo do podcast. São 20 minutos no máximo. 20 Ok. minutos. Então a gente corta os intervalos. Vocês podem botar um intervalo de 2 segundos, 3 segundos. Só uma musiquinha, como se fosse uma transição, sabe? Então, um sonzinho de transição. Isso. Só para dar Ficaria o bem corte, melhor. né? Para não ficar direto. E fica, sabe? Só um sonzinho de transição. E quem Então, vai assim, entrevistar também pode fazer esse papel, né? De falar que já está em outro tópico, por exemplo, a transição da parte primária para a secundária. Então, quem vai apresentar também tem esse papel. podemos separar como blocos. Por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, uma partezinha de introdução e vem para atividades primárias. É o tópico aqui caiu sem querer, mas tem aqui atividades primárias e secundárias, atividades primárias, atividades secundárias. Aqui seria o bloco 1 e aqui o bloco 2, por exemplo. Aí, por exemplo, Mariana faria as perguntas do bloco 1 e Johanna faria do bloco 2. Um exemplo. Para mim tá Sim, joia dessa entendi. No forma. caso, teria a música de introdução. Vocês apresentariam o podcast, dando boas-vindas, como está aí dito. Também é importante, eu acho, apresentar os convidados, tá? A gente apresenta os convidados também. E aí vai para, vocês falam, começa no primeiro tópico, o primeiro bloco com o tópico tal. Vocês vão para as perguntas, aí vocês fazem as perguntas, aí a gente responde. Aí vocês falam, agora vamos. Acho que nem precisa, porque o intervalo não é grande, não precisa dizer. Agora vamos para o intervalo, por exemplo. O intervalo vai ser só a transição. Mas aí quando iniciar um segundo bloco, agora o segundo bloco, nós vamos iniciar com tal tópico. Sempre dizendo assim fica mais legal. Ok.
Aí agora a gente vem aqui para a parte dos entrevistados, que somos nós três, e a gente tem que ver, por exemplo, quem vai ficar em qual bloco, mais ou menos. Porque temos aqui 10 tópicos, 10 tópicos que as meninas podem abordar. E, por exemplo, eu acho que seria interessante definir as perguntas. Tipo assim, se fizessem 9 perguntas envolvendo 3 tópicos. Tipo assim, em uma pergunta vocês falam sobre gerência de estoque, transportes e serviço ao cliente. Aí já seria uma pessoa para responder, em vez de eu falar sobre esse, Marília sobre esse, Lucas sobre esse, enfim. Entendeu o que eu quis dizer? Boa ideia, amiga. Acho muito melhor, porque assim, o tempo vai se tornar mais curto, podemos assim dizer, mas vai ser mais eficiente, porque vocês vão poder explicar sobre 3 tópicos em uma única pergunta. Eu acho que é bem válida essa questão aí. Eu prefiro fazer uma só pergunta desses 3 tópicos do que três, né? É melhor tanto Isso. para quem vai entrevistar, tanto para vocês que vão responder. Dá uma combinada na pergunta. Por exemplo, você explica qual a importância da relação entre o transporte e uma boa gerência de estoques. Aí a pessoa dá lá a resposta bem direitinho. Acho que fica mais interessante. Aí seria bom a gente definir a quantidade de perguntas, já que são 3 entrevistados. Teria que ser umas 6 ou 9 perguntas para ficar um número ímpar, né? E aí? Acho que 9 fica bom. Ficaria aí, no caso, para cada um 3 perguntas, né? E também é interessante é que mandar antes de. Provavelmente a gente vai mandar, né? Mas mandar para todo mundo escutar o seu áudio respondendo, no caso. Uhum. Porque aí, se alguém quiser complementar algo, como eu falei, pode complementar. Mas isso também vai depender muito do tempo. Se tiver bem em cima do tempo, aí não é bom ter complemento. Mas se tiver, por exemplo, 10, 15 minutos, acho que 10 é o mínimo, se não me engano. 10, 15 minutos, podcast em geral. Aí pode ter alguns complementos, vai deixar mais rico, sabe? Mas se já tiver com o tempo ali perto dos 20 minutos, que seria o máximo, se não me engano, aí sim não precisa de complemento. Mas é isso, acho interessante. Eu gostaria de falar sobre as perguntas, porque eu acredito que 9 perguntas se torne um pouco extenso. A gente tem 20 minutos e uma resposta, por exemplo, já que vai ser uma pergunta detalhada, uma pergunta mais elaborada, vai ser uma resposta mais elaborada. Vai tomar um pouco mais de tempo. Então, por exemplo, com 6 perguntas dá para mim dar uma resposta boa e Ohana não, perdão, Marília complementar, por exemplo, tranquilo assim. 9 eu acho que ficaria muito corrido. A gente ia acabar falando muito atropelado, eu acho. Essas Talvez. perguntas tá Porque no. se todo mundo, assim, são 6 perguntas, se cada um, por exemplo, der em torno de 3 minutos, acredito, por cada resposta, né? Eu acho que daria em torno de 18 minutos em todo. Então ficaria bem em Seis cima mesmo. perguntas. Se 6 fica melhor. Com 9 ia extrapolar muito tempo. Eu acho que 6 perguntas está ótimo, porque também dá espaço para o entrevistado. Dá espaço para o entrevistado e para quem está interrogando de também colaborar, entendeu? Só quem vai responder não vai ser quem ficou responsável por dar aquela resposta, mas também dá espaço para a gente que vai perguntar, de dar opinião e de dizer o que aprendeu, entendeu? Para se tornar mais um debate também. Então, vocês preferem 6 perguntas mesmo aqui? Eu prefiro. Sim, eu prefiro. Eu gostaria de saber qual bloco eu vou ficar e qual Mariana vai ficar, para eu ter mais ou menos uma ideia, porque vou falar o que eu tinha pensado antes, que cada um ficasse com um tópico, por exemplo, atividade-chave ficava com Isabela e atividade primária ficava com Mariana.
e as outras pessoas também, cada um ficava com atividade-chave, atividade primordial, atividade secundária. E explicava sobre isso numa empresa. Mas eu acho que o jeito que a gente está fazendo é melhor. Eu acho que Assim, dessa maneira tá melhor. no caso de seis perguntas, seria por bloco 10 perguntas, né? Isso. Isso, Dois blocos. isso. Aí, cada um ia responder 2 perguntas. Então, por exemplo, no primeiro bloco, eu poderia responder as 2 primeiras perguntas e Marília respondia a terceira, por exemplo, e no segundo bloco ela já iniciava respondendo a primeira. As outras 2 últimas, já outra pessoa respondia, Isabelle respondia, por exemplo. Não necessariamente precisava ser as duas juntas. Por exemplo, você responde uma, eu respondo outra e Marília responde outra. Aí no próximo Isso vai bloco. depender muito do que a gente organizar para quem vai responder, mas foi só um exemplo. Uhum, Tem as perguntas depende. ainda, né? Oi? Porque a gente nem tem as perguntas ainda. Isso. A gente vê quais perguntas a gente acha melhor responder. E isso do bloco, eu acho que fica interessante assim. Não sei quem ficou aí, acho que Mariana vai apresentar, né? Isso. Sim. Ela apresenta e também já que ela apresentou, ela já fica no bloco um. Aí no bloco 2 a Ohana e ela termina também. Gente, eu tenho uma ideia que eu pensei aqui agora era tipo assim, como são 3 pessoas para responder e a gente tem 10 tópicos, alguém acabasse ficando responsável principalmente por responder as perguntas do bloco um e outras pessoas só iam complementando. Assim como outras pessoas ficavam responsáveis por 3 tópicos do bloco 2 principalmente, e outras pessoas comentavam, e a outra ficasse com os outros 3 tópicos. Uma ideia, assim. Eu entendi a sua ideia, só que eu acredito que se a gente fizer separado por tópicos assim, por exemplo, Mariana faz uma pergunta só para esse, uma pergunta só para esse e outra só para esse. Fica parecendo um seminário. Não, não, não entra na vibe do podcast, que é uma conversa, assim. E fica atropelado. No caso, o tempo vai ser curto, eu acho, para responder essa, depois essa. Não sei. Ah, entendi. Entendi o que você quis dizer. É realmente. A forma que vai ser dividida, eu acho que já tá ok, já tá em consenso, todo mundo concordou. No caso, o primeiro tópico todo vai ser eu, e o segundo tópico todo vai ser a Ohana, né? Que vai perguntar. No caso, o bloco 1 todinho O vai bloco ser 1, seu, isso. Joia. e o bloco 2 vai ser Ohana. Assim. Essa parte da divisão, ok. Essa aqui, sugerir ideias para complementar o conteúdo do texto, para os exemplos ficarem mais claros. Essa parte aqui é mais para a gente na hora de responder. Pode Ou falar. seja, cada um que vai responder vai trazer uma ideia de empresa para poder justificar a sua resposta, né? Sim, Aí, no é caso, isso fica interessante. a cargo de cada um Uhum. escolher. Me tira uma dúvida, quanto tempo está a nossa gravação? Isso eu não sei. Ele não mostra aqui quanto tempo tá. Tem que ser no máximo meia hora. Eu corto depois, se ficar mais. Tá bom. Aproveitando que eu tô falando já, o tempo mínimo do podcast é 15 minutos, e o máximo é 20. 5 minutos de diferença só. Certo. E como eu falei, o professor até botou aqui, é importante que no podcast seja possível identificar quem são todo mundo. Então, os apresentadores vão se apresentar e apresentar também os convidados. Pelo menos com o primeiro e segundo nome, né? Pelo menos com Sim. isso. Porque só a pessoa que envia.
Quem é que vai ficar responsável por enviar? Isabela, é? É, Pronto. no caso, isso já seria explicar quem essa parte aqui, ó, definir a liderança e a coordenação do grupo, ou não? Outra coisa que é importante também, ela colocou aqui, é que a gente usa referência. Quando estiver falando, diga onde viu essa que a gente falou, né? Tem que ter a referência no podcast mesmo. Essa parte de uso da referência foi até um tópico da pauta, e eu acredito que é bem simples, porque assim, é na hora que você estiver falando, por exemplo, aí Mariana me perguntou, como é que você pode me dar a importância da gestão de estoques? Aí eu falo, não, isso a gente vê bastante na Coca-Cola, quando a empresa faz assim, 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 segundo a revista tal. Eu acho que é simples essa parte. É importante que a referência, isso eu não tenho certeza. Mas pelo que ela colocou aqui, a gente tem que explicar essas primárias e secundárias de acordo com o que consta naquele texto que ela colocou de Balou. Sim. Então a gente tem que citar referências que tem a ver com Balou, não é isso? Não só, a gente vai explicar ali o que tem, a gente vai ler o texto de Balô. Primeiro de tudo, vai chegar as perguntas para a gente. Mariana vai elaborar e Johanna vai elaborar. A gente vai definir aqui um prazo para elas elaborarem e a gente pesquisar. Quando chegar essa pergunta, a gente tenta responder com base no artigo de Balô e complementando com um exemplo em empresa, porque o foco do trabalho é explicar as atividades primárias e secundárias e dar exemplos. Certo, a gente tem Exatamente que isso. referenciar o exemplo, como assim? Pelo que eu entendi, a referência tem que dizer onde é que viu, né? A resposta mesmo. Por exemplo, você pergunta para mim o que é a atividade primária. Aí eu respondo que, de acordo com o texto de Ballow, em 2016, sei que lá, é isso, isso e isso. Entendeu? Aí dá o exemplo. Agora precisa também da referência no exemplo, tipo, como você usou a referência da Coca-Cola, eu preciso dizer onde eu vi que a Coca-Cola fez isso e tal. Acredito que sim, porque faz parte da sua resposta. Aí então referencia tudo. Pronto, melhor. Ok, esse tópico tá tranquilo? Tá joia, amigo. Esse Parte de de- testar a plataforma. eu acho que é melhor deixar esses dois para o final da reunião, porque vai precisar usar o celular e eu não estou aqui com o celular. Tem o site também, mas Eu vou usar o mobile. eu também. Essa parte aqui, escolher uma empresa para servir de exemplo durante o podcast inteiro. Então a gente vai usar durante o podcast inteiro apenas uma empresa. Eu entendi que foi essa a sugestão. É isso, Hannah? Sim, não, seria isso. Porque, assim, se a gente fosse falar do Walmart e a gente citasse atividades chaves, aí a gente poderia falar sobre o serviço ao cliente padronizado, digamos assim, que o Walmart tem, que Uhum. coopera com marketing, essas coisas. Ah, Eu desculpa. acredito E que que, Então, desculpa atrapalhar vocês dois. E que toda vez que vocês falassem um exemplo, vocês pudessem usar essa empresa. Mas também pode usar outros exemplos. Cada um pode usar o seu, na verdade, quando fosse o momento de fala. eu acredito que fica mais rico os exemplos se você referenciar várias empresas de diferentes modos do que uma só. no caso da ideia de Johanna, seria, por exemplo, a gente escolheu o Miranda, as lojas Miranda. Aí
no caso do planejamento, do estoque, das estratégias, da forma que é transportado aquele serviço, aquele produto. Aí a gente citaria só no caso o Miranda, né? Eu Isso. creio que sendo várias lojas ficaria melhor. Que aí cada um vai ter seu local de fala, o seu momento de fala no caso. Acho que se tornaria melhor. Mas essa ideia de Johanna foi ótima também. Que a gente traria como base os fundamentos daquela loja em específica, né? Como ela lida com o cliente, com o seu serviço, o produto. Sim, exatamente como é a Amazon, que foi passado um vídeo, eu acho, não me lembro, que falava sobre isso. A entrega, como é que eles recebiam o pedido. Eu acredito que se a gente usar um exemplo por resposta, fica mais interessante, porque a gente pode pegar o ponto alto de cada empresa. Por exemplo, eu não sei se essa informação é válida, mas é só um exemplo. A Amazon é ótima em atendimento aos clientes, mas ela tem uma gestão de estoques horrível. Então a gente pode usar a parte boa de atendimento aos clientes. Aí, por exemplo, se o tópico for gestão de estoques, a gente usa Saraiva, porque a Saraiva a gente já viu que tem uma boa gestão de estoques. Boa, exatamente. E essa Essa parte questão, aí da liberdade de escolher, eu acho que fica mais interessante. Aquele exemplo que você acha que se encaixa melhor, assim, você pode dar até dois exemplos. Uma empresa que faz errado e uma que faz certo, entendeu? Sim. Do que ficar só em uma empresa. Porque às vezes ela não faz, como você falou, bem uma coisa e faz bem outra. Aí eu acho que se de ficar numa empresa só, acaba não sendo interessante. Se tiver várias empresas, você vai ver que várias empresas fazem isso. Não é só o Walmart que faz. O Walmart faz, a Saraiva faz. Aí tipo, a Americanas não faz, por exemplo. Vários exemplos. no caso, se a gente fosse usar uma empresa, a gente poderia tomar ela como exemplo. Por exemplo, a gente escolheu a Saraiva. Como a Isabel disse, ela não é boa em gerenciamento de estoque. Aí a gente pode falar quais as soluções que ela poderia melhorar e quais empresas ela poderia tomar de inspiração, entendeu? Tem esse lado também. Aí seria mais como uma análise de caso. Acho que fica um conteúdo mais, não é específica a palavra, é um pouco mais complexo para a gente abordar, entende? Entendi. Então é melhor cada um escolher a sua empresa e dar como exemplo nas respostas. Esse próximo tópico aí, eu acho que não é interessante a gente ver agora não, né? Que relembrar das atividades primárias e secundárias da logística, citando exemplos. Essa Pode- parte aqui, ela reforça o que a gente tem que fazer no trabalho. Assim, Isso, tá, mas eu ok. acho que a gente pode fazer depois, vai ficar muito grande a gravação. É, ok. Aqui, definir a liderança e coordenação do grupo. Então, como é que a gente faz isso, essa parte? Não entendi direito. Pelo que eu entendi, a liderança é quem seria a pessoa que ia ficar falando sempre, eu acho, no podcast. E a coordenação seria a pessoa que ia falar, agora vamos falar com Mariana respondendo tais perguntas. Eu entendi que era mais relacionado ao trabalho, tipo, quem é o líder do trabalho e como foi a coordenação dos integrantes. Não entendi. Eu Confuso. acho que isso a gente não precisa fazer, porque ela vai ver lá na gravação, entendeu? Eu acho que isso aí é um tópico dela, que ela vai ver quem se tornou o líder, podemos assim dizer, nessa reunião e quem contribui para a ideia, entendeu? Entendi. Sim, verdade. É uma forma de avaliação da gente. Ok. E o último tópico, a gente chegou aqui em definir como usaremos o material de consulta como referência. A gente já abordou ele antes, que seria assim, referenciar todos os dados usados nas respostas. É isso, pessoal. A reunião acabou.